excelentíssimos senhores coordenadores, caros professores e professoras, caros alunos, minhas senhoras e meus senhores. É com grande orgulho que damos início à segunda edição da pós-graduação Transição Energética, Horizontes 2030 e 2050. Quando falamos de transição energética, falamos de energia. Não falamos, sobretudo, de economia, de competitividade, de soberania, de sustentabilidade e de futuro. 2030 e 2050 não são datas distintas, nem distantes. São metas que exigem uma decisão hoje. Investimento hoje e liderança hoje. Quero começar por agradecer à Autónoma Academy por acreditar neste projeto desde o primeiro momento. Ao Sr. Diretor, Dr. Eduardo Cardadeiro, pela visão estratégica que teve e que tem. À doutora Celina Luís, que tive a oportunidade de falar com ela. Agradecer também pela excelente liderança executiva. Ao Dr. André Ferreira, que já não está entre nós, mas que muito trabalhou para este projeto e muitas horas passamos a trabalhar neste projeto, mas que agora temos aqui a doutora Patrícia Martins, que irá e que teve um bom professor e que penso que vai ser um sucesso também o seu futuro e a sua carreira, e conto consigo para continuar este projeto maravilhoso. E que, principalmente, uma das coisas fabulosas que o André teve foi fazer pontos também, e foi essas pontos que nós conseguimos fazer. À doutora Elsa Nora, pelo acompanhamento dedicado aos alunos e a todos nós, e então ao Dr. Marco Mendes, pela inovação, suporte digital e paciência que principalmente tem tido comigo, que não tem sido fácil, e com os alunos também. Projetos com impacto constroem-se com equipas fortes, e esta é, sem dúvida, uma equipa forte que vocês têm. Uma palavra muito especial aos coordenadores, que não estão aqui, que foram lá para baixo para as outras instalações, os meus colegas e amigos Fernando Martins e engenheiro Emanuel Delgado, que aceitaram desde o início este desafio como académicos, mas também como agentes de mudança. O setor energético precisa deste tipo de liderança técnica, estratégica e transformadora. Aos professores e professores convidados, e o nosso reconhecimento num setor marcado de enorme complexidade regulatória, tecnológica e geopolítica. Partilhar conhecimento é um ato de responsabilidade pública. E aos alunos, vocês são o centro desta pós-graduação. A vossa presença aqui é uma escolha exigente, é um compromisso com qualificação, com a excelência, com a capacidade de liderar. A transição energética não é apenas um imperativo climático. É uma oportunidade histórica para todos nós. Uma oportunidade para reindustrializar com base em energia limpa, para acelerar a eletrificação, para desenvolver novas cadeias de valor, para reforçar a autonomia energética, para posicionar Portugal como referência europeia nas renováveis, no hidrogênio verde, nos combustíveis sustentáveis, na eficiência energética e na mobilidade sustentável. Mas esta oportunidade não se caracteriza por decreto, nem se concretiza por decreto. Concretiza-se com conhecimento, com competências, com visão estratégia, com capacidade de execução. É isso que esta pós-graduação pretende oferecer. Rigor técnico, enquadramento regulatório sólido, uma leitura económica, capacidade de antecipação e pensamento crítico. Quero também, não podia deixar de ser, agradecer aos nossos parceiros institucionais e empresas do setor público e privado que hoje formalizam os protocolos com a Autónoma Academy. A ANAREC, Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis, a OPCOM, Associação Portuguesa de Operadores de Comercializadores de Mobilidade Elétrica, a ALER, Associação Lusófona de Energias Renováveis, a IRCEA, que temos aqui a doutora Magda, a IRCEA, Instituto Regulador dos Serviços de Eletricidade e da Água de Angola, o LNEG, Laboratório Nacional de Energia e Geologia, a MOEV, que temos aqui uma grande comitiva, a GALP e a Câmara Municipal de Ponte de Sor.
No final desta conferência, iremos assinar os protocolos com as entidades oficiais que acabei de anunciar. A vossa parceria é essencial para aproximar a academia do setor real e responder aos desafios concretos do mercado. Bem-ajam. Uma palavra também de reconhecimento ao nosso convidado, o engenheiro Miguel Lisboa, que nos traz uma reflexão sobre os transportes ferroviário de mercadorias e os desafios da transição energética. O setor ferroviário demonstra como a transição energética deixa de ser conceito e passa a ser infraestrutura, investimento e descarbonização efetiva da economia. Minhas senhoras e meus senhores, estamos numa década decisiva. As decisões tomadas até 2030 determinarão o país que teremos em 2050. Determinarão a nossa competitividade, a nossa independência energética, a nossa capacidade de criar riqueza sustentável. Esta pós-graduação é mais do que um programa académico. É um espaço de pensamento estratégico, é um ponto de encontro entre o conhecimento e a decisão, é uma plataforma para formar líderes preparados para transformar desafios em oportunidades. O futuro energético de Portugal não acontecerá por acaso. Será construído com conhecimento, com competência e com coragem. E é aqui que começa parte dessa construção, hoje e agora. Muito obrigado. Passava a palavra agora ao nosso diretor da Autónoma Academy. Doutor Fernando Alves Pinto, agradeceu à Autónoma Academy por termos tido a visão, ou termos acolhido esta pós-graduação. Mas eu devolvo o agradecimento e já vou explicar porquê, não é só por simpatia. Porque a Autónoma Academy é a escola de pós-graduação da Universidade Autónoma e quando há anos pensávamos como é que nos devíamos posicionar num mercado tão competitivo, com tantas ofertas, e em que os nossos alunos são profissionais, como todos vocês, estão à procura de atualizar as suas competências, melhorar a sua capacidade de intervenção nas instituições onde trabalham, de contribuir para a competitividade e o desempenho das instituições onde trabalham. Como é que nós nos vamos posicionar aqui? E tínhamos uma discussão muito longa e a certa altura acrescentámos uma coisa que não tem aqui nestes logótipos da Autónoma Academy, vou pedir à Patrícia para passar a pôr, que é a assinatura que nós temos em todos os sítios onde temos a Autónoma Academy. Em baixo diz Experienced People. Para tentar traduzir o quê? Para tentar traduzir uma visão de que nós queremos fazer formação de profissionais para profissionais. Queremos pôr o conhecimento técnico e científico ao serviço da comunidade onde estamos integrados. E eu tenho imensa satisfação com esta pós-graduação, como várias outras que temos aqui, que simbolizam de forma inequívoca essa relação. Nós, estando numa instituição de ensino superior, obviamente temos que cumprir critérios de rigor técnico, de rigor científico, de atualização científica. Mas temos que fazer mais do que isso. Porque isso tudo podemos fazer e estar a dar aulas num doutoramento ou num mestrado e publicar uns papers interessantes. Mas aqui temos que fazer um bocadinho mais do que isso. Temos que ter do lado de cá quem tem essas competências e esse rigor técnico, mas também saiba do que é que vai falar. Seja profissional, já tenha feito. E por isso, ter cursos, ter programas de formação como este, é, no nosso entender, a nossa essência. E por isso eu é que agradeço o sentir que aqui pode estar bem acolhido com um projeto destes. É sinal que percebeu também a nossa maneira de estar e que criámos esta sintonia e conseguimos fazer esta oferta. Por isso não é apenas uma questão de circunstância ou de simpatia, é a maneira como queremos estar na formação. Aliás, o conjunto de instituições que referiu com quem temos parcerias demonstra que aquilo que estamos a oferecer faz sentido para quem está no setor, porque se não fizesse sentido para quem está no setor, estas instituições não queriam ter parcerias connosco e protocolos connosco e não trabalhavam connosco.
Por isso é com imensa satisfação que vejo esta pós-graduação e acho que é um dos muito bons exemplos que nós temos em mais de 50 formações que temos aqui a funcionar todos os anos e em muitos programas que fazemos à medida de empresas, de instituições, das mais variadas circunstâncias. A outra palavra vai para o engenheiro Miguel Lisboa, que eu conheço já há muitos anos e que há pelo menos 10 anos ouço falar sobre o transporte ferroviário e os desafios e as situações. E ouço falar com grande entusiasmo, porque na longa carreira profissional que teve ligado desde o início ao transporte ferroviário e todo o desenvolvimento que houve com a liberalização do transporte ferroviário de mercadorias em Portugal e todos os desafios dos vários tipos de cargas e as várias dificuldades com as infraestruturas e as dificuldades legislativas e regulatórias. Bem, já ouvi contar tantas histórias sobre transporte ferroviário, que desta vez achei que fazia todo o sentido, até porque umas das últimas que ele me contava tinha precisamente a ver com as exigências de componente de combustíveis não derivados de petróleo, com a incorporação nas locomotivas, etc. Quer dizer, faz todo sentido convidá-lo para vir aqui abrir esta nossa pós-graduação, porque como verão, também o transporte ferroviário pode dar um contributo relevante naquilo que é a transição da economia. Nós não podemos olhar para a transição de cada um dos agentes económicos, temos que olhar para a transição do conjunto da economia. E por isso, os transportes de mercadorias, obviamente, têm um peso importantíssimo. Por isso, Miguel, passo-te agora a palavra e agradeço teres aceito este convite e este desafio. Seguramente vamos ter aqui uma perspectiva também de pessoas experientes que tiveram no terreno, sabem do que é que estão a falar. Eu vou demonstrar isso. Já lhe dou a palavra. Sei que está ansioso por falar. Bem, então vamos começar aqui a nossa conferência. E, no fundo, o que o Dr. Eduardo disse é mesmo o nosso tema da conferência. O transporte ferroviário de mercadorias assume um papel decisivo no cumprimento dos objetivos da descarbonização. É fundamental. Do setor de transportes, perante metas nacionais ambiciosas, nós temos aqui a Secretária-Geral da ABA, sabe bem o que é que estamos a falar aqui das metas ambiciosas. Vamos ter aí a RED 3 com está breve para sair, vamos ver. Já falamos nisso há algum tempo que vai sair, mas eu penso que até junho sairá. E, portanto, só através de um compromisso firme de implementação determinado de um plano de ação global será possível transformar as metas em resultados concretos. E, de facto, o setor ferroviário é muito importante. O engenheiro Miguel Lisboa é engenheiro mecânico pelo Instituto Superior Técnico, pós-graduado pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e do Trabalho e da empresa, tem um MBA, é mestre em Logística pelo Instituto Superior Técnico, formação executiva em Gestão Estratégica na Católica, liderança global pela Nova. Iniciou a sua atividade, para complementar isto que o Dr. Eduardo disse, a sua atividade profissional há mais de 3 décadas como engenheiro de projeto na Sorefam, na área da concessão de estruturas para matérias circulantes ferroviárias, já integrada na ABB, assume a gestão do Departamento de Engenharia de Estruturas e uns anos mais tarde a gestão integrada da Unidade de Negócios de Estruturas. Posteriormente, na Bombardier, assume a direção de produção de toda a unidade fabril em Portugal e integra o grupo Mota-Engil em 2007, como diretor-geral da Tacargo, hoje Captrem Portugal, operador ferroviário de mercadorias, assumindo mais tarde a presidência do Conselho de Administração. Em 2016 é nomeado administrador executivo da EGF, Empresa Geral de Fomento, e presidente do Conselho de Administração de várias concessionárias participadas, players de referência do setor de gestão de resíduos, cargos que ocupou até 2025. Atualmente, na Mota-Engil, Ambiente e Energia coordena o desenvolvimento e implementação de projetos estratégicos. E desde 2021, e nessa qualidade, está aqui como presidente da direção da APEF, Associação Portuguesa de Empresas Ferroviárias, e agora sim, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu podia resumir um bocadinho o currículo. Eu vou-me levantar que eu prefiro falar em pé. Então, eu acho que me estão a ouvir, não estão? Na realidade já são muitos anos com os comboios. E eu farei aqui, digamos, uma apresentação para não especialistas. Portanto, eu estou a assumir que estou a falar de comboios para pessoas que não conhecem muito bem a realidade do transporte de mercadorias. E vou focar principalmente no transporte de mercadorias. Aqui esta minha apresentação, primeiro faço um enquadramento sobre aquilo que é o transporte de mercadorias em Portugal. Falo um pouco também sobre o seu enquadramento económico e regulatório. Falo também sobre aquilo que são os desafios que o setor tem pela frente e que resultam também dos desafios europeus e portugueses em particular, relativamente à mobilidade. E depois falo um bocadinho sobre aquilo que são os caminhos que podemos percorrer e como é que poderemos ser bem-sucedidos neste percurso muito exigente. Só dar aqui um pequeno enquadramento. Os comboios têm 200 anos. Em Inglaterra, utilizavam carvão, que era o combustível da altura, e em Portugal, passado 30 anos, houve a primeira operação ferroviária e foi muito relevante porque houve uma alteração muito significativa na mobilidade das pessoas. Portanto, as pessoas tinham muita dificuldade em movimentar-se e o comboio veio trazer essa nova realidade. Houve um grande investimento na ferrovia, na infraestrutura ferroviária, digamos, nos últimos anos do século XIX, e vemos um mapa da rede em 1895, que vemos algumas parecências com este, não é? Que é um mapa de rede passado 130 anos. É quase igual. O que é que nós vemos aqui de diferente? Há aqui a ligação a Sines, há aqui a ponte já sobre o Tejo, o comboio o comboio de passageiros que passa sobre o Tejo. Mas se virmos, temos a linha do Douro, a linha da Beira Alta, a linha da Beira Baixa, a linha de Leste. A rede é praticamente a mesma. Mas isto não significa que durante o século XX não tenha acontecido nada. O que aconteceu durante o século XX, no princípio do século XX, nas primeiras décadas, houve um grande investimento na rede, principalmente no transporte de passageiros, porque não havia estradas, não havia automóveis, e as pessoas, para se movimentar, não tinham o principal meio, era o transporte ferroviário. Houve um grande investimento na infraestrutura ferroviária, havia ligação ferroviária entre todas as capitais de distrito do país. Todos já ouviram falar, com certeza, da linha de Tua, da linha do Corgo, de todas as linhas associadas à linha do Douro. Havia ligações à Espanha que hoje já não existem. A ligação através da linha do Douro, a ligação de Cáceres, a ligação a sul no Algarve. Durante o século XX, desativaram-se mais de 1000 quilómetros da rede. E é por isso que a rede que temos hoje não é muito diferente daquela que tínhamos há mais de 100 anos. E porquê é que se desativou? Porque o mundo mudou, né? Temos autoestradas, temos automóveis, temos aviões, e há uma desertificação do interior, e há os defensores da rede ferroviária, das linhas turísticas, mas é preciso perceber que para ter uma linha em pleno funcionamento há um custo de manutenção muito significativo. A segurança ferroviária é algo de uma grande exigência e, portanto, nós temos que medir se queremos gastar dinheiro em ter linhas para turismo ou se queremos pôr dinheiro na economia, noutras áreas que possam acrescentar mais valor. Eu já vou falar um bocadinho da rede um bocadinho mais à frente.
O setor ferroviário é um setor, digamos, tem aqui um enquadramento económico e regulatório. Há aqui um conjunto de entidades que regulam o setor. Temos a AMT, que é o regulador económico, temos o IMT, que é o regulador técnico, portanto, tudo aquilo que são as questões técnicas de licenciamento, homologações, passam pelo IMT, certificação de maquinistas, por aí fora. Temos a Autoridade da Concorrência, que é uma autoridade transversal, mas que tem que garantir a defesa da concorrência do setor. Temos a IP, que faz a gestão e investimento na infraestrutura ferroviária, esta rede que nós aqui vimos. Temos os operadores rodoviários, que em muitas situações, já vamos falar um bocadinho mais à frente, trabalham de uma forma integrada com a ferrovia. Temos associações representativas do setor, onde se inclui a Associação Portuguesa de Empresas Ferroviárias. Temos a CIPA, a IP, que representam os utilizadores da ferrovia. Temos as relações com os portos e terminais, onde existe uma interação muito dinâmica. E temos os clientes, que são o nosso propósito, né? Todos nós estamos aqui para servir com qualidade e segurança os nossos clientes. Dar uma nota em relação aos operadores. Os operadores de mercadorias em Portugal, ativos, são 3. Nenhum é um operador público. Portanto, há 2 grandes operadores, que é a Medway, que é do grupo MSC. Há um operador que era a antiga Tacargo, que agora é Captrain, que é de um grande operador francês, é a SNCF. E temos agora a entrada de um pequeno operador espanhol. Portanto, existem 3 operadores, não existe nenhum operador público no transporte de mercadorias. A antiga CP Cargo foi vendida há 10 anos atrás e portanto, hoje é a Medway. Portanto, isto é um setor como qualquer outro, com múltiplas relações e de uma grande intensidade relacional. Qual é que é a atividade de transporte de mercadorias em Portugal? Em Portugal movimentam-se 230 milhões de toneladas de mercadorias, repartidas desta forma. A rodovia absorve 140 milhões, o marítimo 86 e a ferrovia 8 milhões. Mas que disparidade tão grande, não é? É um facto. E claro, a ferrovia não compete com a rodovia na logística urbana, né? A logística urbana é quase toda rodoviária. Portanto, há aqui uma grande componente. Já vamos falar um bocadinho sobre isso. E o transporte marítimo, também vamos falar um bocadinho mais à frente, mas nós temos uma característica, Portugal tem uma característica, a Europa tem uma característica, é que é uma região económica rodeada de portos por todo o lado. E, portanto, o transporte marítimo é à partida, em determinadas condições, sempre aquilo que é mais competitivo. Aqui vemos aquilo que são a evolução das toneladas transportadas por ferrovia em Portugal. E vemos que houve aqui uma estabilização pelos 10 milhões de toneladas e nos últimos anos vemos um crescimento. É preocupante se pensarmos, como vamos ver um bocadinho mais à frente, aquilo que são os nossos objetivos. E vemos aqui um crescimento do transporte internacional. O transporte internacional é Portugal-Espanha e aqui coincide com a liberalização do setor, quando entrou a Tacargo, quando depois a CP Carga foi privatizada e vemos um crescimento significativo do transporte internacional, mas depois voltou aqui. Eu tenho que andar um bocadinho mais para uma questão importante que é a cota modal. A cota modal terrestre. Não falámos do marítimo, porque a ferrovia temos que falar Portanto, a cota modal terrestre, vimos que a ferrovia se mantém praticamente estável, um bocadinho abaixo dos 15%. A cota modal aqui em toneladas quilómetro. Não sei se têm todos o conceito da tonelada quilómetro. É os quilómetros que cada tonelada faz. Portanto, o comboio transporta bastante mais quilómetros por tonelada do que um caminhão. Em média, né? Na logística urbana transporta-se
muitas toneladas, poucos quilómetros. Nos transportes internacionais transporta-se toneladas, mas muitos quilómetros. Portanto, a componente de toneladas quilómetros, temos esta cota modal. E aquilo que vimos é que nós não estamos bem posicionados. Se olharmos para a Europa, temos 14%, temos países como a França, a Itália, a Espanha, piores que nós, mas temos muitos países que têm cotas modais importantes. Isto é importante fixar, este 14 só um bocadinho mais à frente. Isto é só exemplos daquilo que são os comboios. Há diversos tipos de comboios. Hoje em dia já não existe aquele conceito do comboio, que se punha a bicicleta no comboio para ir. Hoje os comboios são há alguns comboios multicliente, como pode ser um comboio de contentores marítimos, mas grande parte dos comboios são de cliente único. Por exemplo, transporte de químicos ou transporte de madeiras, na maior parte das situações são comboios de um único cliente. Tem uma operação recorrente. O exemplo, por exemplo, é o abastecimento de jet fuel ao aeroporto de Faro, que é feito por comboio, desde a refinaria de Sines. Não é diretamente até ao aeroporto, porque o aeroporto não tem terminal ferroviário, mas é uma operação recorrente que se faz não é todos os dias, depende. No verão é todos os dias, no inverno é todos os dias. Muito bem, indo rapidamente, passando, depois deste enquadramento, aquilo que é a Estratégia Europeia de Mobilidade Sustentável e Inteligente. Nasce, por um lado, do Green Deal e do Acordo de Paris de 2016. Sabemos que o Acordo de Paris estabelece aqui objetivos de incremento de temperatura global. O Pacto Ecológico estabelece objetivos de redução de emissões de gases de efeito de estufa, e a Estratégia Europeia de Mobilidade Sustentável tenta garantir os objetivos de mobilidade no enquadramento daquilo que é o Green Deal. A Lei do Clima torna juridicamente vinculativo estes objetivos. Não vou detalhar aqui, só focar naquilo que é mais relevante para o transporte de mercadorias, mas esta estratégia europeia estima duplicar o transporte ferroviário de mercadorias. Portanto, não vou detalhar aqui, acho que isto é mais ou menos conhecimento comum, mas só para percebermos aquilo que são os objetivos que temos pela nossa frente. Estabelece metas objetivas. Sabemos que há uma das metas que não tem a ver com o transporte ferroviário, mas tem a ver com os 30 milhões de veículos zero emissões, que tanta polémica tem criado no setor e na indústria automóvel, e com o impacto que tem tido, que nós conhecemos, né? Com os carros chineses e os problemas que temos com a indústria automóvel europeia. Mas estabelece em 2030 que o transporte ferroviário irá aumentar 50% e que em 2050 duplica. Não diz como, estabelece este objetivo. Né? É interessante estabelecer objetivos, mas depois não explicar como é que se caminham até eles. O Plano Ferroviário Nacional foi publicado em 2025, foi muito trabalhado pelos anteriores governos, estabelece metas ainda mais ambiciosas. Alinhada, evidentemente, em alinhamento com aquilo que é as metas europeias, estabelece objetivos de transferência modal. Transferência modal é transferir de meios de transporte que emitem mais para meios de transporte que emitem menos, que é a ferrovia, e estabelece uma meta em 2050 de 40% de transferência de cota modal. Hoje temos 14. 14 para 40 é praticamente 3. Se linearizarmos isto, porque não há no Plano Ferroviário Nacional um percurso, não é? Não há um percurso. Se linearizarmos, podemos concluir que em 2038 temos que duplicar a cota modal e em 2050 triplicar. Se nos recordarmos daquela tabela da cota modal, passarmos de 14 para 28, significa que vamos ser dos melhores da Europa, e passarmos para 40%, vamos ser os campeões da Europa de transporte ferroviário. Mas pronto, 2050, cá estaremos, quase todos cá estaremos para ver. Bom,
há várias coisas que têm que ser feitas e eu não vou passar aqui, porque eu já percebi que já me estou a estender. Há aqui uma coisa muito importante. Aqui você já vê uma rede, certo? Aqui já falamos de rede. Em Portugal nós falamos de um eixo vertical e depois temos uma linha da beira alta e uma linha da beira baixa. Aqui nós temos uma rede. E aquilo que os operadores ferroviários têm explorado nestes últimos anos é exatamente esta rede. Rede Ibérica em Bitola Ibérica, 1668. Esta rede que aqui está, que liga os principais centros urbanos da Península Ibérica, todos os portos da Península Ibérica e todas as principais fábricas da Península Ibérica. Rede Ibérica de Bitola Ibérica. E nós vemos o potencial que aqui temos. Isto é as trocas de mercadorias entre Portugal e Espanha. Vemos que são 30 milhões de toneladas por ano e vemos que a cota rodoviária é uma porcentagem enorme. Portanto, existe aqui um grande potencial de transferência modal. E aqui já estamos a falar de grandes distâncias. Não estamos a falar de transferência modal aqui nas zonas urbanas. Estamos a falar de transferência modal de distâncias de mais de 1000 quilómetros entre os grandes centros de consumo e de produção da Catalunha, do País Basco, de Madrid, de Lisboa, de Sines. Portanto, há aqui um grande potencial. E este é uma condição base fundamental. É termos uma rede ibérica 100% elétrica e interoperável. Hoje não é nem de perto, já vamos falar aqui um bocadinho mais à frente. Ser 100% elétrica é fundamental para a transição energética e é fundamental para permitir uma circulação eficiente em toda esta rede. Avançando, falarmos da eletrificação. Nós em Portugal, cerca de 70% da rede é eletrificada a 25 kV. Só a linha do Estoril, a linha de Cascais é que tem 1500, mas também está a ser convertida neste momento. E temos as ligações já, das principais ligações à Espanha, no Minho, na Beira Alta, e aqui está quase lá a chegar, são mais uns meses. Portanto, nós vamos ter as ligações à Espanha, todas em 25 mil volts. Em Espanha, ainda se está a trabalhar do lado de lá. A Salamanca, se tudo correr bem este ano, poderemos ter 25 mil volts também do outro lado, e portanto podemos cruzar com comboio elétrico. Portanto, estamos a falar da transição energética, nada mais importante do que passarmos de diesel para elétrico. Aqui está em construção, está em projeto, mas ainda não existe data definitiva para esta ligação elétrica. Eu pus aqui este slide, mas como isto está adiantado, eu não vou perder muito tempo aqui. Vou tentar explicar isto assim de uma forma muito simples. Uma coisa muito complexa. Por múltiplas razões, que acho que ninguém conhece, Portugal foi durante muitos anos uma ilha ferroviária do ponto de vista de segurança. Nós houve uma determinada altura que decidimos investir num sistema que é o Convel, nos comboios para circular. A maior parte dos comboios, a maior parte das linhas, tem um sistema de controle de velocidade. Ou seja, um comboio não excede uma velocidade determinada porque automaticamente é travado. Um comboio não passa um sinal vermelho porque automaticamente é travado. Portanto, existe esse sistema inteligente, ativo de segurança. Mas que é diferente do espanhol. O espanhol é o ASFA. E para podermos hoje circularmos entre Portugal e Espanha, temos de ter redundância de sistemas. Temos de ter o sistema português, o sistema espanhol, e também temos de ter outra coisa que é as comunicações com o gestor de infraestrutura. Um maquinista não está sozinho num comboio, está sempre a comunicar com o gestor de infraestrutura. E o sistema de rádio, ligação entre o gestor de infraestrutura e o comboio é diferente em Portugal e em Espanha. Portanto, as locomotivas têm que ter esta redundância toda dos sistemas. Mas são diesel elétricas para poderem cruzar a fronteira. Portanto, são locomotivas diesel. Porque não existe na catenária. Portanto, tem que ser diesel e ter esta redundância toda. Eu não vou complicar, porque isto é complicado e eu acho que não vou conseguir explicar isto.
É complicado. Então, dizer é que nós poderemos ter, talvez em 2028, condições de termos mais material circulante e que material circulante 100% elétrico, que permita fazer a interoperabilidade elétrica em toda a Península Ibérica e que está também alinhado com aquilo que são as estratégias e os princípios de intermodalidade europeia. Portanto, eu achei que não vou perder tempo, porque isto demora a explicar e acho que a maior parte das pessoas não ia perceber exatamente o que é isto, que é muito técnico. Mas pronto, são boas notícias. Depois de muitos anos de trabalho, vamos conseguir ter, em breve, a possibilidade de podermos ter mais material circulante, que hoje não podemos ter porque os sistemas estão a ser descontinuados, mas em 2028 podemos dar o salto importante quantitativo. Bom, a prioridade, se estamos a falar de transferência modal, de limitações de emissões, objetivos de emissões de gases de efeito de estufa, temos que conseguir a transferência da rodovia para a ferrovia. Temos que, para uma tonelada de quilómetro equivalente, a ferrovia emite 5 vezes menos do que a rodovia. Isso acho que é lugar comum. Sem perder muito tempo aqui, existe algo que está implementado e que fomos inovadores na liberalização, é ter um conceito intermodal. Este conceito intermodal, em que há um contentor, toda a gente sabe que é um contentor, mas um contentor não é igual a um caminhão. Uma caixa móvel é exatamente igual a um caminhão. Esta caixa móvel que se mexe, que se pode transferir de um caminhão para um comboio, é exatamente igual do ponto de vista de dimensões de todas as características de um caminhão. O que significa que é possível transferir diretamente a carga que hoje é transferida num caminhão para o comboio, para a solução intermodal. E, portanto, esta é a solução que permite uma transferência modal das grandes distâncias. Portanto, os caminhões que vão daqui para Barcelona, os caminhões que vão daqui para Madrid e vice-versa. É uma transferência direta. Isto foi feito, hoje não é exatamente assim, mas chegámos a fazer 4 comboios por semana a Barcelona deste género. Cada comboio pode levar o equivalente a 34 caminhões. 34 caminhões em cada sentido. Estamos a falar de centenas de caminhões que podem ser transferidos para a ferrovia. Este é um exemplo daquilo que pode ser a integração da rodovia com a ferrovia, por exemplo, numa indústria particular. A indústria do papel, que acho que todos conhecem mais ou menos a indústria do papel, que consome madeira, principalmente de eucalipto, mas de pinho, mas uma grande madeira de eucalipto. Tem as fábricas de pasta de papel, depois existem as fábricas de produção de papel, e depois tens o consumidor. Esta operação existe, por acaso montei eu há uns anos atrás, em que há um transporte de rodoviário da floresta para um terminal, há um transporte de comboio de madeira do terminal para a fábrica de pasta de papel, depois há uma transferência para a fábrica de papel e depois para o consumidor final. Portanto, isto é um exemplo que é um exemplo real daquilo que é possível fazer para transferir carga da rodovia para a ferrovia. Rapidamente, muitas vezes fala-se, e há especialistas nessa área, de falar do transporte de mercadorias para a Europa, transporte de mercadorias para a Alemanha e para a França, como sendo algo muito importante. É importante, mas não é isso que vai fazer mudar o ponteiro. Vai fazer mudar o ponteiro aquilo que eu falei, é o mercado ibérico. Mas existem estes corredores, e nós estamos integrados no corredor atlântico. E é possível fazer, mas nós temos por rodovia com França, movimentam-se, não chega a 2 milhões de toneladas por ano. Com Espanha eram quase 30, estamos a falar de mais de 10 vezes. Com a Alemanha estamos a falar, não chega a 1 milhão, por rodovia. E existe essa possibilidade, esses estudos estão feitos, já houve várias experiências, e porquê é que não se faz mais? Não se faz mais porque há um problema de competitividade. Isto, quando queremos transportar uma carga de Portugal para a Alemanha, não estamos a falar de comboio, estamos a falar de uma solução, uma
solução complexa, muito complexa, e que tem comboio, e tem terminais, e tem rodovia, e é possível montá-la, e é um segmento que hoje a cota é 100% rodoviária. Temos a possibilidade, e em breve já existem alguns exemplos aqui em Portugal, que é ainda, digamos que é então aqui uma integração completa da ferrovia com a rodovia. Aqui já não é a caixa móvel, não é um contentor, é o próprio caminhão que vai em cima do comboio. São as ditas autoestradas ferroviárias. Hoje já há experiências na Península Ibérica, entre Portugal e a Catalunha. Isto não significa que o comboio nasce em Portugal e vá morrer aqui na Alemanha. Pode haver uma transferência de carga a algures aqui na fronteira. Não vem mal ao mundo. Mas isto é uma forma de absoluta integração da rodovia com a ferrovia. E uma coisa muito importante é que aqui o cliente do comboio é a rodovia. Não é o... Portanto, e aqui estamos a falar de real de competition, né? De cooperar onde podem cooperar e concorrer onde devem concorrer. Estou a terminar. Os objetivos realmente são muito ambiciosos, mas os objetivos não são dos operadores ferroviários. Os objetivos são do país. Portanto, e o Plano Ferroviário Nacional, ou o Green Deal, identifica objetivos, mas não identifica o caminho. Portanto, e esse caminho tem que ser percorrido. Existem aqui condições, resumidamente, condições necessárias para se possa acontecer qualquer coisa. Tem que haver uma rede ibérica 100% interoperável. Os operadores ferroviários têm que garantir capacidade. Portanto, temos que investir em novas locomotivas, novos vagões e novas soluções. E tem que haver incentivos à transferência modal. Isto não acontece se não houver incentivos. A ferrovia não é, por definição, mais competitiva que a rodovia. Isso é uma ilusão. É uma ilusão total. Já podemos falar um bocadinho mais à frente sobre isso. A ferrovia, em algumas situações, é competitiva, noutras não é. Mas nós sabemos que a sustentabilidade e os acordos climáticos custam dinheiro. Se se pretende que a cota modal da ferrovia multiplique por 3, não é só com capacidades e eficiências da ferrovia, tem que haver incentivos objetivos, incentivos fiscais, incentivos de emissões de CO2. Há outros fatores que impactam muito na competitividade da ferrovia, que tem algumas medidas que têm sido, digamos, avançadas recentemente, como, por exemplo, a eliminação das portagens nas principais autoestradas. Elimina-se a portagem na A25. Elimina-se a portagem na A23. Onde é que passam os comboios? Não é? A linha da Beira Alta é onde? É ao lado da A25, da A23. Onde nós temos que pagar taxa de uso e taxas de uso que pagamos à infraestrutura cada vez mais altas, elimina-se a rodovia. Portanto, a rodovia não pagando. E atenção que uma portagem de um transporte, por exemplo, de Lisboa para Madrid pode valer 10, 15% do custo total. Portanto, estamos a falar de coisas significativas. Temos outras coisas, não vou detalhar aqui muito, mas, por exemplo, a infraestrutura. Só para vos dar uma nota, a infraestrutura, além de ter muitas restrições, tem uma coisa que são as pendentes. São as rampas. E uma rampa, para terem uma ideia, nós em Portugal é raro o sítio onde não tínhamos uma rampa inferior a 18 por mil, 20 por mil. 20 por mil significa que o comboio tem que andar a subir, por exemplo, a Beira Alta, nós vamos quase da cota 0 à cota 1000 na Guarda. Portanto, o comboio tem que andar a subir. Tudo isto limita muito a capacidade de tração da locomotiva. Portanto, isso é um fator que não contribui para a eficiência da ferrovia. Bom, só para concluir, estes objetivos têm que ser considerados como um compromisso, são um compromisso nacional, estão no Plano Ferroviário Nacional, e a única forma é haver um compromisso de todos os atores do setor.
que vimos ali naquele slide. Mas, resumidamente, o governo tem que liderar, não é? Porque o Plano Ferroviário Nacional é lei, são objetivos definidos pelo governo. O governo, seja ele qual for, tem que liderar e tem que aplicar incentivos à transferência modal. E não tem que ser, mais uma vez, não são incentivos aos operadores, são incentivos a quem é ao dono da carga. O dono da carga tem que perceber, se eu transfiro para o comboio, tenho um incentivo. Os operadores têm que ter capacidade de transporte, as infraestruturas têm que ter capacidade de rede. Só para vos dar uma nota, agora com estas intempéries, dá para ter uma ideia, fala-se muito de resiliência, é uma palavra. Os engenheiros mecânicos sabem o que é resiliência. Mas agora fala-se muito de resiliência, nós aprendemos na escola muito. Mas fala-se muito de resiliência. A rede ferroviária ficou debaixo d'água. Neste período, deixaram-se transportar por ferrovia 300 mil toneladas de mercadorias. 300 mil toneladas. Que foram para onde? Que foram para a rodovia. E depois não querem voltar. Porque a infraestrutura ficou toda parada. Portanto, nós podemos ter ligações eficazes, mas depois temos nós de rede, que não têm nenhuma capacidade de absorver este tipo de coisas. Temos o nó de Alfarelos, que é um nó muito importante, está ali ao pé da Portocel e da Altri, fica debaixo de água, sempre que há uma inundação, sempre que chove. Não é sempre que chove, mas quando chove muito. E, portanto, esse nó de rede está debaixo de água, a rede deixa de funcionar. Portanto, estamos a falar de 300 mil toneladas que deixaram de ser transportadas neste período. Os reguladores têm que, evidentemente, garantir regulação e condições de mercado. Os terminais, garantir condições. Também se podia falar muito de terminais, mas não vou falar. É muito importante que os terminais garantam qualidade de serviço e condições de transferência de carga eficazes, que não é verdade de forma alguma, de uma forma genérica. E os clientes têm que se comprometer com a transferência de modo, porque são eles que decidem. Não é o governo, não são os operadores, não são os reguladores, não são a infraestrutura. Quem decide a transferência é o dono da carga e quem paga. Portanto, esse tem que ser o principal compromisso. E pronto. Não sei se me aluguei muito, não sei se calhar às vezes fui um bocadinho específico demais, mas pronto. Espero que tenha sido proveitoso. Bem, então, sei. Bem, então, temos as questões ao público. Lá em casa não ouviram. Abrimos as questões ao público. Não sei se alguém que está em casa quer colocar alguma questão. Bem, está tudo com receio de colocar. A primeira é sempre a mais difícil, não é? E como a primeira é sempre a mais difícil, então eu vou colocar a primeira questão. Eu vou recorrer-me aqui da minha cábula, mas pronto. Eu estive a fazer umas pesquisas, também tive o privilégio de ter acesso à sua apresentação, por isso se calhar vou colocar aqui uma questão assim. A cota modal de transporte ferroviário de mercadorias permanece praticamente inalterada. Quais são as principais razões que explicam esta estagnação? Bom, existem múltiplas razões e nenhuma razão é mais importante que a outra. E eu, se calhar, já abordei a maior parte delas. Uma tem a ver com a capacidade de infraestrutura. Há bocado estavas a falar de 300 mil toneladas que foram transferidas para a rodovia. Agora, só nestas semanas. Mas dar-vos a capacidade da infraestrutura é muito importante. E aquilo que nós temos visto durante estes anos é que, apesar das infraestruturas ter sido sempre um parceiro muito dinâmico dos operadores, nós vemos que tem alguma dificuldade em gerir os timings das execuções e dos investimentos. Dou-vos o exemplo da Beira Alta. Digamos, quem está mais atento a esta coisa sabe que houve um grande investimento na Beira Alta. Estava estimado que a Beira Alta seria encerrada à circulação durante 9 meses. 9 meses, termos a principal ligação à Espanha encerrada já é uma catástrofe.
mas tivemos que assumir esses 9 meses. Esses 9 meses transformaram-se em 43 meses. Portanto, a linha da Beira Alta é fechada quase 4 anos. Quase 4 anos na principal ligação à Espanha. Portanto, é muito difícil crescer quando temos a principal ligação à Espanha cortada. E quando os utilizadores da ferrovia sabem que isso está cortada, não é? Portanto, como é que eu consigo vender um serviço, como é que eu consigo vender futuro quando tenho os braços cortados? Esse é uma razão importante. Outra questão que é importante, por estas questões técnicas que eu vos falei do Convel, não é possível comprar material circulante. Se eu quiser comprar uma locomotiva para operar em Portugal, não posso. Não existe, tecnicamente. Como eu vos disse, por alguns erros do passado, mas que o futuro será diferente, mas eu hoje não consigo crescer na capacidade de transporte e, portanto, isso foi muito limitativo. Se, por um lado, não consigo crescer na minha capacidade de transporte, por outro lado, a infraestrutura está com estas limitações e resulta nesta estagnação Mas existem aqui outras coisas importantes. Há pouco falei-vos da eliminação das portagens. Eu não tenho nada contra a rodovia, antes pelo contrário. A rodovia tem o seu papel e a rodovia são meus parceiros. Eu tenho, durante estes anos todos, tenho muitos amigos rodoviários e fiz muitas operações com os grandes operadores rodoviários em Portugal, desde o Luís Chibões, ao Paulo Duarte, ao Torres Tiro. Conheço-os todos e fiz muitas operações com estes senhores. Mas quando nós temos a eliminação das portagens, e agora temos os gigaliners que foram licenciados. Não sei se te ideia o que é um gigaliner. Um gigaliner é um caminhão que hoje podem circular com 60 toneladas. Tinham limitação de 60 toneladas brutas. Agora podem circular, em determinadas condições, com 72 toneladas brutas. Significa o quê? Podem levar mais 20% de carga. Mais 20% de carga podem baixar o preço 20% ou 25%. Portanto, estes gigaliners, o que é que vai acontecer? É ótimo para a rodovia, não contesto. Mas falar em transferência modal, quando se licenciam gigaliners com 72 toneladas, é complicado. E, portanto, eu acho que estas são as principais razões. Não significa que nos operadores, eu nunca alinho nesta conversa de que os problemas são sempre externos e eu não tenho problemas nenhuns. Claro que nós também temos. Os operadores também podem ser mais eficientes. Os operadores também podem procurar soluções mais inovadoras. Isso é tudo verdade. Mas, neste contexto, é muito difícil alterar aquilo que tem sido esta tendência. Se estes compromissos e o conjunto de medidas que aqui abordei se concretizarem, é possível, claramente, fazê-lo, porque os operadores têm todas as condições para, no curto prazo, aumentar a cota modal. Aumentar a cota modal 3 vezes significa multiplicar por 3 tudo aquilo que nós fazemos. São muitas dezenas de milhões. Não sei se tem ideia, uma locomotiva custa 6 milhões de euros. Tá? Montar um comboio em ativos pode significar 10 milhões de euros. Portanto, não é comprar um caminhão. Tem que haver contratos de longo prazo. Portanto, talvez mais ou menos isso. Eu continuo a questionava aos colegas lá de casa se pedia à Patrícia provavelmente de tirar a apresentação para conseguirmos ver os colegas lá de casa. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Eu penso que sim. Doutor Eduardo, não quer colocar uma questão? Eu dei um comentário. Tenho uma questão, mas eu tenho um comentário que é a minha área, comentário para o Miguel, mas para todos de coleção, não é? Eu já tive aqui de fazer o primo. Minha área de especialidade é a regulação económica e políticas públicas. Eu, aliás, fui o regulador da Anacol durante 6 anos, da administração da Anacol. Fiz aquela comissão ali de criar condições de regulação e condições de mercado para que as coisas funcionem. Estou particularmente sensível. E sou particularmente sensível. No caso do caminho de ferro, o Miguel estava-se a queixar das taxas de uso de infraestrutura ferroviária. Eu defini as taxas de uso de infraestrutura ferroviária quando se separou a CP Carga. Fiz esse trabalho de definir quanto é que os operadores ferroviários tinham que pagar a utilização de infraestrutura. E, de facto,
há aqui um tema que é de políticas públicas. Nós dizemos assim, estes têm que suportar o custo da utilização da infraestrutura e os outros são concorrentes e não têm que suportar o custo da utilização da infraestrutura, é por ação regulatória que nós estamos a distorcer a concorrência. Se nós estamos a dizer estes pagam 50% do custo do gasóleo são impostos, estes pagam outro custo qualquer de energia. Quer dizer, nós, nas condições que queremos ao mercado, e muitos de vocês trabalham em entidades reguladoras, as condições que queremos ao mercado, podemos estar a distorcê-lo. Às vezes inconscientemente, às vezes levando a resultados contrários aos que pretendemos. Que era o que estávamos aqui a falar. Quer dizer, paga a infraestrutura, uns pagam, os outros têm as portagens à borda, e depois queremos fazer um movimento ao contrário. Os agentes económicos reagem como todos nós, reagem a incentivos. Não é? Mas, é um comentário que sou particularmente sensível àquela condição. Quer dizer, se não criarmos condições de regulação, os agentes económicos vão reagir aos incentivos que nós geramos. E às vezes temos tantas entidades, tantas ações sobre o mercado, deixamos de perceber exatamente quais são os incentivos que montamos. Temos muita gente a atuar, montamos um incentivos que ninguém percebe exatamente qual é. Mas eu tinha um outro assunto que estou curioso destas áreas. Tenho visto uma série de informação e notícias sobre a utilização do hidrogênio em células de combustível, que se discuta há anos e anos e anos, que há uns anos até se pensava que podia ser uma solução para as viaturas ligeiras, para os nossos automóveis, etc. E que de repente se diz, não, se calhar não é, isso dá para transportes de grandes quantidades, para caminhões, dá para comboios. E hoje em dia dizer uma das coisas é comboio. O comboio tem um sítio para abastecer hidrogênio que é fixo, não precisa ter uma rede gigante para fornecimento de hidrogênio, consigo ter grandes depósitos dentro de uma locomotiva e consigo ter as fuel cells a produzir energia elétrica, dispensando de ter que ter catenárias com custos elevados, etc. O meu tema aqui é, cá estávamos a falar de deixar de ter locomotivas que são simultaneamente a gasóleo e elétricas para poder passar a fronteira. Que outras tecnologias, ou como é que o hidrogênio, por exemplo, como fonte de alimentação de fuel cells, pode ajudar nesse processo de transição da fonte de energia base que vamos utilizar? Não pode mudar alguma coisa? Bom, eu acredito que vai mudar, porque a evolução, isto tem uma dinâmica, ele mexe sozinho, não estamos cheios de nada. Podemos tirar aí. Mas existem algumas soluções, mas soluções mais ligeiras, não tanto para locomotivas e para transporte pesado. Mas no que diz respeito à transição energética, na perspectiva do transporte de mercadorias, o mais importante é a eletrificação. Porque, não sei se tem ideia, mas uma locomotiva, um comboio destes que vocês viram aqui nestas fotografias, consome 6, 7 litros por quilómetro de diesel. 6, 7 litros de diesel por quilómetro. E consome equivalente a 20 kW, se for energia elétrica, catenária, 20 kWh por quilómetro. Do ponto de vista energético, o diesel é muito mais intensivo, né? Portanto, há um custo energético e de emissão, porque o diesel emite diretamente CO2. E, portanto, a medida mais eficaz é a eletrificação. É acabarmos com os comboios que não sejam elétricos. Há um período de transição com o HVO, que já fizemos experiências objetivas, e estamos aqui em Portugal a começar em breve uma operação significativa com o HVO. O HVO tem as vantagens que todos sabemos, né? Portanto, o CO2 é biogénico, portanto, há uma grande, digamos, redução das emissões de CO2 fóssil. Há um problema com o HVO. É mais caro. Portanto, e alguém tem que o pagar. E os operadores não têm condições de o pagar. Portanto, tem que haver um incentivo à utilização do HVO se queremos reduzir as emissões. E hoje em dia, do ponto de vista tecnológico, com o projeto que existe em Sines da Galp, há capacidade quase para alimentar os comboios todos em Portugal com HVO. Tecnicamente está demonstrado
Há um ligeiro incremento de consumo, que tem que ser ainda demonstrado, mas pelas experiências que têm feito há um ligeiro incremento de consumo, mas essa é uma medida que estamos neste momento a implementar e não eletrificamos mais rapidamente pelas restrições que falámos. Em relação ao hidrogênio, existem algumas soluções, não tanto no transporte de mercadorias, porque são combustíveis e soluções muito pesadas, mas existem algumas coisas na mobilidade urbana e nos suburbanos, tanto com células de combustível, como com mesmo motores de combustão interna a hidrogênio. O problema do hidrogênio é aquilo que nós desconhecemos. Ou ele é verde, ou então, digamos, do ponto de vista digamos, da transição não faz muito sentido. Há muitas soluções, começam a haver soluções para mercadorias híbridas, em que temos o elétrico onde há catenária, tá? Temos o diesel onde não há catenária, mas também podemos ter baterias onde não há catenária. Por exemplo, podemos ter baterias, a tração é sempre elétrica. A tração é sempre elétrica. A alimentação pode ser catenária, bateria ou diesel. E estas soluções híbridas são interessantes porque, por exemplo, permitem que quando entramos nos centros urbanos entrarmos sem emissões. Entrarmos nos centros urbanos sem emissões. E estas soluções existem. E acho que até são bastante interessantes nesta fase de transição. Há uns anos atrás, é engraçado, há mais de 10, há 12 anos atrás, eu também fiz uma intervenção sobre também estas coisas da energia dos comboios, e na altura, exatamente em 2014, a Lockheed Martin tinha anunciado que em 10 anos teria aquilo que eles chamam o Compact Fusion, e teria uma solução. A Lockheed Martin não é uma empresa qualquer, e que em 10 anos teria uma solução modular que permitiria, por exemplo, ter autonomias nos aviões mais, digamos, totalmente impensáveis, e podíamos ter, por exemplo, nos comboios, em vez de termos um contentor, tínhamos um contentor de mercadorias, temos um contentor digamos, com um sistema de fusão nuclear, com geração de vapor para produzir energia elétrica, e que teríamos isso num prazo de 10 anos. Portanto, os 10 anos já passaram, o projeto morreu passado 5 anos, né? Mas quando eles anunciaram aquele entusiasmo todo, que morreu passado 5 anos, eu acho que o hidrogênio, na fusão nuclear, tem um papel fundamental, não é? Na fusão nuclear sem hidrogênio. E eu acho que no longo prazo as soluções vão ser por aí. Com as baterias, com as capacidades que poderemos ter de armazenar energia, porque o custo, a infraestrutura ferroviária, para além do carril, que é algo que existe há 200 anos, né? Nós continuamos a ter um problema, não vou detalhar, mas o contacto de roda-carril é um problema muito grande dos comboios, né? E continua a ser um contacto aço-aço, né? Roda-carril. E temos o problema da catenária e dos pantógrafos. O problema da dinâmica do pantógrafo na catenária é uma ciência só por si só. E, portanto, eu acredito que se calhar numa década vamos ter soluções completamente inovadoras e diferentes daquelas que temos hoje. Muito bem, temos aqui mais uma pergunta. Lá em casa, penso que já temos aqui, não sei Olá, se alguém Fernando, quer... Fernando? Filipe, força, Viva. Filipe. É um gosto, Como tens a estão? palavra. Viva. É um gosto também para mim. Infelizmente não consegui estar presencialmente, mas agradeço muito o convite e o gosto, e em especial ao Miguel de Lisboa pela apresentação, e também ao professor Cardadeira, que não vejo há algum tempo, com muito gosto também, e a todos, claro. Neste processo de eletrificação, um dos domínios em que tenho estado envolvido tem que ver com a liberalização do mercado elétrico dentro do mercado ferroviário, que é um processo que também é determinado pela própria diretiva da ferrovia,
que tem enquadramento no direito europeu da energia, que é aquele onde eu navego, e inclusivamente temos, finalmente, no caso português, um despacho recente, de 2025, da DGEG, no sentido de estabelecer as regras técnicas para as redes fechadas no setor ferroviário. É um dos anexos deste despacho, de 2025. E, portanto, eu acho que isso, quer dizer, mais do que depois a transição energética é potenciada, naturalmente, como aqui estava a ser dito, através da eletrificação da rede ferroviária, mas depois temos ainda muitas oportunidades nesse âmbito, porque para além da liberalização permitir, claro, escolhas mais eficientes e energias renováveis dos diferentes comercializadores, temos também o tema do autoconsumo, da produção para consumo dentro das próprias redes fechadas da ferrovia. E penso que isso é um tema que está finalmente a despontar em Portugal e que pode ajudar a impulsionar, porque as diferenças que estavam a ser estabelecidas entre o preço do diesel e que ainda são mais caras no caso do HVO versus eletricidade alimentada em autoconsumo são ainda maiores e, portanto, no fundo é uma questão barra comentário que aduzo aqui ao debate. Obrigado. Dá uma nota, é um tema pertinente e que nós muito no setor temos lutado para podermos, digamos, ter capacidade para nós próprios negociarmos o fornecimento de energia. Nós temos que comprar energia à IP, portanto é a IP que negocia através de concursos públicos. Nós não somos empresas públicas, acho que quem está no privado sabe que negociar digamos, um contrato que não tem as amarras dos concursos públicos, há muito mais flexibilidade. Isso é algo que nós temos trabalhado muito, também com a Direção-Geral e com a AMT, para termos condições para podermos realmente decidir e podermos contratar diretamente o fornecimento de energia. Dar nota que cada locomotiva é um CPE, cada locomotiva tem um contador. Portanto, eu não tenho nenhum problema em contar eletricidade e saber quanto é que consumo e a que horas consumo e a cada minuto consumo. Portanto, o problema técnico está ultrapassado. É preciso, do ponto de vista legislativo, garantir que se liberaliza também a compra de energia. Muito bem. Fernando, queres colocar uma questão? Sim. Viva, boa tarde, obrigado pela apresentação. Eu agora ia fugir aqui um bocadinho à parte de regulador, pronto, e tentar falar um bocadinho mais também da parte do planeamento e da eficiência e questionar se realmente foi feito algum estudo ou e se foi, pronto, o que é que foi, quais são os resultados tentamos sempre ligar a Espanha, mas tem que ser até ao litoral. Eu pergunto porque não faz parte de uma estratégia, pronto, provavelmente política, inclusive, ficarmos perto da fronteira e, portanto, desenvolver o interior até por essa via. Criar centros logísticos, chamar pessoas para o interior, em investimentos muito inferiores, imagino eu, na construção da ferrovia. E depois sim, porque 10 em 10 anos podemos ir planeando o futuro e acrescentar e um dia chegar também ao litoral e substituir, portanto, o que temos hoje. E então casar uma coisa com a outra, portanto, com o resto da Europa. Isso já foi pensado, não foi pensado? Quais são pronto, as barreiras? Ou se é sempre a mesma? Pronto, os nossos ciclos políticos vão esbarrando com estas ideias. Obrigado. É uma questão pertinente. Eu já não sei pelo tempo passa, mas foi há bem mais de uma década, o Célebre Portugal Logístico. O Portugal Logístico identificava uma rede de centros logísticos integrados, rodovia, ferrovia, na fronteira, desde a Guarda, Castelo Branco, na Guarda, em Elvas, havia múltiplas unidades logísticas. É um facto que é uma realidade, não é? A indústria está acima de tudo no litoral, neste eixo Sines-Braga, e depois somos um país muito pequenino. Nós somos um grande país, mas na largura só temos 200 km. E, portanto,
não havendo, digamos, carga, não havendo indústria que tenha a capacidade de absorver as necessidades de um comboio, existe um exemplo que foi bastante desenvolvido por um forwarder em Elvas, na altura em que ainda não temos a ligação direta, não sei se tem a ideia, se quisermos ir de Sines para a Extremadura espanhola, temos que ir ao entroncamento, temos que subir até cá acima, depois descer até cá abaixo. Portanto, a solução ferroviária não é competitiva. Não era, agora vamos ter, finalmente, a ligação direta, vamos ter do Poceirão diretamente para baixo. E houve um desenvolvimento de um centro logístico em Elvas que conseguia absorver muita carga de toda a zona da Andaluzia, de Extremadura, e depois era transportada por ferrovia de Elvas ou para Lisboa, ou bem para o Porto de Lisboa, muitas vezes para saída pelo Porto de Lisboa. Mas eu penso que é importante ter terminais, mas é importante ter terminais em zonas de concentração de carga. E a fronteira não é uma zona... Somos um país pequeno, não é uma zona onde possamos consolidar grande carga. Portanto, eu tenho... E tanto assim que o céu Portugal Logístico não saiu do papel. Muito bem, temos espaço para mais uma questão e depois a seguir passaríamos à assinatura dos protocolos. Obrigado. Sim, Tu projetas a pau. ok, não tanto. Já também muito obrigado pela apresentação. Eu peço que sou curioso destas questões e penso mais nas questões da transição energética. Estava a ver aquelas estatísticas, aqueles gráficos, aquela evolução e tinha tanta noção, até a noção ao contrário, achava que o caminho era mais competitivo que a rodovia. Fiquei muito esclarecido. Como é que nesta equação, em termos da transição energética, funciona a eletrificação também do lado da rodovia, que a torna ainda menos poluente, estamos a pensar neste objetivo de transição, e ser mais competitiva vai afetar estes objetivos. Ou, pensando em mobilidade elétrica, estes caminhões elétricos que foram licenciados ainda não são movidos aí. É uma pergunta de curiosidade. Não, existem algumas soluções elétricas, mas sabemos que o transporte por rodovia eletrificado para grandes distâncias, sabemos que tem que ter grandes baterias, tem muitas restrições operacionais. Mas o objetivo não é... O último objetivo não é transferir de modo. O último objetivo é reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. E eu acredito que, digamos que o paradigma que temos hoje vai se alterar. Portanto, vão haver soluções rodoviárias altamente eficazes e eficientes do ponto de vista de emissões. E ainda bem. Mas a ferrovia é algo que tem objetivamente e no prazo curto e imediato um efeito muito positivo. E a ferrovia, há bocado a dizer, é competitiva em muitas soluções, não é competitiva em todas. E a ferrovia, não, por si só, não consegue multiplicar por 3 aquilo que faz hoje. Tem que haver incentivos. Mas, portanto, eu acredito que as soluções, nós hoje vemos, o mercado automóvel mudou em absoluto. Não é? Há 10 anos, quem pensasse que íamos ter carros elétricos por todo lado, chineses em particular, aos preços que já temos, portanto, as coisas vão mudar e hoje, na logística urbana, há soluções eletrificadas para caminhões, não é? Que são altamente competitivos. Portanto, isso não há nenhuma dúvida em relação a isso. Agora, se o caminhão de longa distância for mais eficaz ou mais eficiente que o comboio, ótimo, vamos conseguir trabalhar as soluções em conjunto. E agora, uma segunda questão, eu aí, que eu também fiquei com algum cuidado, estava a dizer, não, se quisermos, por causa dos sistemas de segurança e tal, se quisermos em Portugal comprar uma locomotiva, não conseguimos,
só conseguimos comprar as fabricadas em Já Já não se fabricam locomotivas em Portugal, infelizmente. Fabricaram-se na Sorefam, onde eu trabalhei durante alguns largos anos. Não é que já não sou tão jovem, ainda penso na Sorefam. Eu nasci na Sorefam e lá fabricámos locomotivas. Em Portugal não se fabrica material circulante. Não há material circulante porque não há a solução de controle de velocidade, de segurança. Essa solução está descontinuada. Não, hoje não, o mercado não oferece uma solução para Portugal. Só estamos a trabalhar nessa solução, que é aquela solução complexa que eu pus naquele slide, mas decidi não explicar. Quando tivermos condições de ter aquele sistema integrado de controle, vamos então poder comprar as locomotivas do mercado, da Stadler, da Siemens, da Alstom, aquilo que for. Mas só nessa situação. E não tem nada a ver com... Se um operador quiser comprar uma locomotiva, não consegue comprar. Não. Ele não consegue comprar uma locomotiva por causa do sistema de segurança. Sistema de segurança. Certo. Que a legislação portuguesa liga aquele sistema. Certo. E que está alinhado agora com o sistema europeu. Antes tínhamos o Convel vai ser descontinuado e vamos ter um sistema europeu. Mas esse sistema europeu exige um conjunto de outras questões técnicas. Se puder aumentar a sua capacidade. Não pode. Neste momento pode. E essa é uma limitação. Muito obrigado. Fazer só uma também quero comprar uma locomotiva. Os carros fabricados na Alta Europa vão de rodovia? É uma boa pergunta. Vão de ferrovia. Não vão todos, mas há uma ligação direta da Alta Europa ao Porto de Setúbal. Chegou-se a fazer 4 comboios por dia, round trip. Portanto, isso é uma exceção àquilo que falamos de grandes distâncias. Quando temos pequenas distâncias, mas grandes recorrências, a ferrovia é muito competitiva. E aqui, claramente, não lhe sei dizer quantos carros é que vão dentro de um comboio, que já não me lembro. Mas a quantidade de caminhões que se tiram da estrada é gigantesca. Mas não são todos, mas uma grande parte são transportados por ferrovia ao Porto de Setúbal. Obrigado. Muito bem, então vamos à assinatura dos protocolos, mas entretanto pedia aos meus colegas, aos 2 coordenadores, para os alunos que estão em casa e os alunos que estão aqui conhecerem. Portanto, eu sou o coordenador científico da pós-graduação. O Fernando Martins, aproxima-te aqui do local, se faz favor, que é para ficarem a conhecer. E o Emanuel. Portanto, é connosco que vão trabalhar. Portanto, teremos todo o gosto. Começamos as aulas na próxima segunda-feira. E começamos no duro, como se costuma dizer. Pedia agora também aos colegas que estão aqui, que são professores da pós-graduação, que se aproximassem também. Já agora passam a conhecer. A doutora Ana, a Cátia, o nosso ilustre colega, foi lá para cima, João Diniz. Exatamente, o Jorge Mouta. E, portanto... O nosso professor que está em casa, que é o Filipe Matias Santos, que também falou há um bocado, colocou uma questão, e penso que há outros colegas que também estão, mas se quiserem identificar-se, que eu não estou a conseguir ver, têm agora a oportunidade, senão depois estão conhecidos nas aulas. Tá? A todos muito obrigado. A Ana pedia para ficares aqui porque vamos assinar, alterar o protocolo, porque havia ali um erro exatamente, mas já agora eu vou fazer isto a todos que vão assinar o protocolo. Pedia para fazeres no minuto a apresentação da aba. Olá, boa noite e parabéns pela apresentação também. Agora, está ali. Que eu gostei muito de ouvir falar, não conhecia ainda todo este histórico aqui da parte da ferrovia.
Eu sou secretária-geral da ABA. A ABA é uma associação de bioenergia avançada que representa aqui uma série de empresas e nós tentamos estar representados em toda a cadeia de valor, ou seja, desde a recolha de resíduos até à transformação de energia e que no fundo é transformar lixo em energia, é assim que de alguma forma nós definimos aqui a nossa associação e nós temos, ou seja, nós somos 20 e poucos associados, temos desde Galp, Priu, Floen, Durgás, ou seja, nós temos desde o biometano, porque lá está, são os biocombustíveis líquidos e gasosos, ou seja, nós temos desde o biometano até à questão do biodiesel, só não digo bioetanol porque nós não temos produção ainda de bioetanol aqui em Portugal. E pronto, e acho que não... Bem, e muito bem resumido, Ana, obrigado. Olha, dás-me aqui um autógrafo, se faz favor. Já não me posso enganar, não é? Fazia a mesma coisa, que era para apresentar a Moeve rapidamente. Bueno, perdonar el español, pero estoy todavía aprendiendo portugués, pero soy gallega. Moeve, yo creo que casi todos conocéis qué es Moeve. Somos una empresa de origen español energética y que estamos ahora mismo en un proceso de transición absolutamente fascinante. Y de hecho, una de las grandes razones por esta colaboración, ¿no? Y esta firma de protocolo también es porque nos preocupa y nos ocupa el que las personas de Moeve se formen y comprendan tanto a nivel energía como a nivel económico de qué va todo esto y por qué hay muchas cosas que no se pueden hacer y otras que sí, ¿no? Y hoy, por ejemplo, el tema de incrementar el tráfico ferroviario me parece que es uno de los grandes ejemplos, ¿no? Podría ser una de las grandes soluciones para la transición energética, pero hay demasiadas condicionantes económicos y técnicos que no nos permiten correr más, ¿no? Pues eso es nuestro día a día. Con eso llevamos peleando ya unos cuantos años en Moeve y necesitamos que nuestra gente se prepare mucho para pelear contra eso. Muchas gracias. Muito bem, nós é que agradecemos, para nós é um orgulho e uma honra e uma satisfação ter o apoio da Moeve. Para a Universidade Autónoma Academy também é ótimo e, portanto, muito obrigado e vamos assinar o protocolo. Sim. Temos o artigo, depois o artigo 4, que é para ficarem todos os protocolos com as mesmas garantias e as mesmas regalias.
Como sinal não era no ar, depois enviarei para o assinarem parabéns a todos e obrigado. E obrigado por terem vindo. E lá para casa também. Obrigado e até segunda-feira cá nos vemos com os alunos. E aos que não são alunos. Obrigado, boa noite. Obrigado. Autónoma Academy. Experienced people.